Boa noite aos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. E toda vez que eu venho aqui, Ronald, eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui, que também foi um domingo à noite. Isso aconteceu em 2012. Eu fui convidado para cantar numa série que estava acontecendo aqui. A Vida. E mal sabia que um ano e pouco depois a gente estaria em definitivo aqui, né, fazendo parte da Novo Tempo. Estou muito feliz de estar aqui. Trago um abraço dos seus irmãos ali do Jardim Emília, comunidade da qual faço parte já há 3 anos. E a gente tem desenvolvido um trabalho bem legal ali. Uma igreja jovem, uma igreja muito dinâmica e que precisa também da oração de vocês. E a gente conta com isso. Certa vez eu vi o pastor Isaías, um amigo, contar uma história e eu fiquei pensando naquilo. Ele disse que ele leu um artigo numa revista de bordo de um avião, dizendo que uma certa empresa havia economizado durante um ano 10 milhões de dólares. E aí eu me interessei pela história e passei a prestar mais atenção do que eu já estava, porque eu queria saber o que eles tinham feito. Simplesmente economizaram isso, tirando da frota de aviões 2 garrafas de bebida. Diminuiu o peso, o avião gastava menos combustível e eles economizaram 10 milhões de dólares no ano. Claro que isso aí, diluído na frota toda. Isso me fez pensar que como seria mais fácil se a vida da gente, ou se na vida da gente, nós carregássemos menos coisas, deixássemos os fardos, como a vida da gente seria diferente. Porém, existem situações que a gente não muda, e é sobre isso que a gente vai ler um pouquinho hoje. Eu tenho uma facilidade para entender algumas coisas, mais do que outras quando eu leio histórias. Eu gosto muito de ler parábolas, inclusive estou me deliciando com a lição da Escola Sabatina desse trimestre, porque fala de um assunto que eu particularmente gosto muito. E a gente vai ler o que está escrito em João no capítulo 9. Uma história bastante conhecida, e eu queria compartilhar alguns momentos com vocês aqui. Aproveito também para mandar um abraço para quem está nos assistindo pela internet, que as bênçãos do Senhor alcance você aí onde você está. João no capítulo 9. E aqui diz o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E aí, a gente vai entender algumas coisas. Primeira coisa interessante é que o ministério de Jesus foi um ministério de movimento. Jesus estava sempre se movimentando, estava sempre caminhando, e a gente pode ver isso aí em várias oportunidades da Bíblia. Encontrou com Zaqueu quando estava caminhando, encontrou com a samaritana quando estava caminhando. E assim vai, a gente sabe de N histórias onde Jesus estava sempre caminhando. Claro que ao redor dele existiam pessoas curiosos, pessoas que queriam acusar, existiam pessoas que precisavam da cura, mas nesse caso específico aqui, foi diferente. Porque é claro que quando alguém caminhava ou buscava Jesus de alguma forma, queria estar próximo, algum interesse ele tinha, mas nesse caso foi diferente, porque Jesus viu aquele homem cego.
Por óbvio, o homem não poderia ver Jesus. E eu entendo essa cena, eu vendo essa cena, formando essa ideia dentro da minha cabeça, é como se eu entendesse que Jesus estava caminhando quando de repente ele olhou aquele cego e ele falou: "Peraí, algo me chamou a atenção naquela pessoa". E é engraçado que naquela época, cego era uma pessoa totalmente à margem da sociedade. Um aleijado, um deficiente, era totalmente à margem da sociedade. Hoje a gente vê que a situação mudou. Hoje é um pouco diferente. Eu, inclusive, tenho um amigo lá em Bragança que é cego e faz coisas que talvez eu, com os meus 2 olhos, não consiga. Ele faz revelação de raio-x num posto de saúde. E um dia ele me convidou para ir lá, João. E eu desacreditei de ver aquele rapaz, a habilidade que ele tem em fazer uma coisa que eu, com os 2 olhos, certamente não ia conseguir fazer. Então a gente vive num mundo diferente, mas naquela época não. E além disso, além da carga que aquele homem tinha, por ser cego, por ser rejeitado, tinha uma outra questão ainda. As pessoas ainda colocavam uma culpa, como a gente vê aqui, no versículo 2, de que ele era uma pessoa pecadora e carregava aquele defeito, carregava aquele problema por conta do seu pecado. Então existia todo um contexto ali totalmente desfavorável na vida daquele homem. Já sofria com a sua deficiência, já sofria porque era rejeitado e carregava então a culpa colocada pelas pessoas de que aquilo que ele tinha era um castigo. Agora, quando os discípulos perguntam: "Mestre, quem que está errado nessa história? É ele? São os pais? Os avós dele? Quem é que pecou para que ele nascesse desse jeito?" E eu fiquei me perguntando se isso tem alguma base bíblica. E se você abrir sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, você vai ver que existe uma base bíblica para a pergunta dos discípulos. Olha o que está escrito aqui. Êxodo 20, no capítulo 20, no versículo 5. "Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração." Ou seja, não foi uma pergunta aleatória, não foi uma pergunta esporádica. Eles também sabiam o que eles estavam perguntando. Mas aí vem Jesus, com a sua forma peculiar, única, estratégica, e talvez responde de uma forma que eles não esperavam. Nem os pais, nem os avós, nem ele. Mas ele está dessa forma para que as obras de Deus sejam manifestadas na vida dele. E trazendo para a nossa vida, não é assim também? Quando a gente enfrenta um problema, e muitas vezes a gente se culpa, e muitas vezes a gente traz aquela carga para a gente, e Deus fala: "Poxa vida, estou aqui para te ajudar, estou do seu lado." Só que se você seguir a história, você vai entender uma coisa interessante. Jesus fez questão de dizer na sequência que, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Antes de fazer o milagre. E também tem um contexto para isso. Os discípulos olhavam as pilastras de mármore branco do templo e admiravam a luz. Admiravam aquela beleza. E quando Jesus disse isso, como se fosse assim: "Olha, é muito bonito, construído por mãos humanas. Mas mais importante do que isso, mais relevante do que isso, é a luz de Deus, é a luz de Cristo. Essa sim pode abrir os olhos da fé, os olhos da salvação. Pode tirar você do mundo do pecado e colocar você no caminho da luz da vida."
E às vezes a gente acha que certas coisas, elas acontecem por coincidência. E eu já vi muitas vezes pessoas falarem isso, mas isso aconteceu por coincidência. Esses dias aconteceu um negócio interessante que nunca tinha acontecido comigo. E eu pude ver, diante dos meus olhos, os olhos espirituais de alguém sendo abertos. Eu estava num culto de sábado, eu também sou professor de escola sabatina lá no Jardim Emília, e a minha classe é a última. Minha classe chama Amigos da Novo Tempo, porque são pessoas que estão visitando a igreja, novos convertidos, então ela precisa ser passada um pouco diferente. Então eu fico no fundo. E eu percebi que um rapaz entrou na igreja. Eu nunca havia visto ele ali. Ele entrou, sentou e eu fui lá recebê-lo, conversei com ele e tal, fiquei sabendo o nome dele. O nome dele era Orlando, ele nunca tinha vindo ali na igreja adventista. Estava vindo pela primeira vez, embora já tinha ouvido falar igreja adventista, mas nunca havia estado numa igreja adventista. E eu fui lá, me apresentei para ele, convidei para sentar na minha classe. E ele falou uma coisa para mim que me espantou, Ronald, na hora. Ele falou assim: olha, eu sou ateu. Eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Porque quando ele falou isso, ele falou de uma forma muito afirmativa, como se ele dissesse assim: olha, eu estou aqui, legal, mas eu não acredito no que vocês estão falando, mas estou aqui. E depois, eu conversando com ele, eu fui entender que realmente aquele era o pensamento dele. Ele falou que ele não sabe como é que ele foi parar na igreja. Começamos a conversar, ele voltou no domingo à noite, ele voltou na quarta-feira, ele voltou no outro sábado, e aí tem todo aquele trabalho que a gente faz. Fiquei com o contato dele, ele ficou com o meu contato, e a gente foi se falando durante a semana, até que na primeira oportunidade, na primeira brecha que ele me deu, eu ofereci um estudo bíblico para ele. Falei: Orlando, independente do que você pensa ou não, por que você não estuda a Bíblia? Ah, mas eu não acredito que Jesus vai voltar. Falei: mas tudo bem, vamos estudar. A gente estuda junto, a gente senta junto, conversa. E ali a estratégia que foi usada foi a amizade. Aproximação, a proximidade, né? Me aproximei dele como amigo, para ganhar a confiança dele, para depois oferecer um estudo bíblico. Ele falou: tá bom. Começamos o estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, que particularmente é um estudo que eu gosto. E aí me aconteceu um negócio que eu nunca havia passado ainda. Vocês já sentiram frio na espinha? Aquele dia eu senti frio na espinha. Porque nós terminamos o estudo. E quando eu ia orar, eu falei assim, né? Bom, a gente, se tiver alguma dúvida e tal, a gente vai se falando durante a semana, tá aqui a lição para você preencher e tal, a gente vai corrigindo junto. Falei: agora a gente vai orar. Ele falou: posso orar? Aí me subiu um frio na espinha. E na hora me veio na cabeça, falei: mas poxa, peraí. O cara entrou na igreja dizendo que era ateu, que não acredita na volta de Jesus, agora quer orar para Deus. Como é que pode isso? É estranho. No mínimo estranho. Só que Deus age dessa forma. As coisas de Deus são assim. Deus nos surpreende com as coisas. O final dessa história, sabe qual que é? No terceiro sábado de agosto, agora ele vai ser batizado. Aí eu pergunto: poxa vida, Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas Jesus não está fisicamente mais. Quem é a luz do mundo hoje? Somos nós. Através do Espírito Santo, através da comunhão, através do estudo da palavra, através do interesse em iluminar a vida das pessoas que vivem na escuridão. Mostrar para elas um Jesus que talvez elas não conheçam. E que muitas vezes
a gente também não conhece, porque Deus surpreende a gente. Nesse caso específico, nessa situação, eu fui surpreendido de uma forma como nunca tinha acontecido. Mas é assim que Deus faz. Para que as obras de Deus, elas sejam manifestadas na minha e na sua vida. Depois da resposta, Jesus cuspiu no chão, se abaixou, num ato de humildade, mostrou para as pessoas que estavam perto que o homem veio do pó, e era o pó que iria novamente reconstruir a visão daquele homem, e aplicou aos olhos do cego. E aí tem uma outra coisa interessante. Milagre, ele não tem um lado só. Deus é Deus e a gente sabe, ele não precisa da gente. Ele é autônomo. Agora, eu não sou. Eu preciso ser empurrado. Eu preciso ser jogado para frente. E Jesus disse o que para ele? Vai. Dizendo, olha, como se fosse assim, eu fiz a minha parte. Você acredita? Você tem fé? Então agora você faça a sua parte. Você vai, lava os seus olhos no tanque de Siloé. Né? E eu imagino que, por óbvio, aquele homem cego não conseguiria chegar até o tanque sozinho, uma distância mais ou menos de 800 metros. É o que diz o livro Desejado de Todas as Nações. Alguém levou ele. E ele voltou vendo. E aí, tem uma outra coisa interessante. Depois que eu comecei a fazer estudos com o Orlando, eu percebia que as roupas que ele usava mudaram. E eu nunca toquei no assunto de roupa com ele. A forma como ele chegava na igreja mudou. E eu nunca toquei no assunto com ele. As coisas que ele ouvia, porque ele gostava, né, de rock. E no segundo estudo ele falou, João, com dor no coração, mas botei tudo numa caixa e eu não quero ouvir mais. E eu fiz questão de dizer para ele, eu pedi isso para você? Ele falou, não, estou fazendo porque eu quero. Sabe por quê? Porque quando Jesus tocou nos olhos desse cego, as pessoas viram a transformação. E quando Jesus entra na vida da gente é do mesmo jeito. É impossível eu permitir Jesus na minha vida e eu continuar na mesma situação. Não tem jeito. Eu vou ser diferente. Tanto que a transformação foi tamanha na vida daquele homem que as próprias pessoas diziam, não, não é ele. Se parece com ele, mas não é ele. E ele mesmo afirmou o quê? Sou eu. Conheci alguém, um homem chamado Jesus. Ele fez lodo, me aplicou nos olhos e agora eu estou vendo. Agora, por que Jesus aplicou o lodo nos olhos daquele homem? Porque o problema dele era nos olhos. Mas e se Jesus estivesse hoje aqui, onde é que ele ia aplicar esse barro em mim? Porque eu também tenho os meus defeitos. Eu também tenho as minhas necessidades. Eu também tenho as minhas indiferenças. Será que é no meu coração? Será que é em alguma dúvida que eu tenho? Será que é na minha fé? A verdade é que Jesus quer transformar a vida da gente. E a gente vai viver uma eterna transformação até ele voltar. Sempre vai ser assim. E se a gente não buscar isso, alguma coisa está errada na nossa vida. Se eu não venho na igreja com a intenção de me blindar das coisas do mundo, das coisas externas, e não buscar uma transformação, não buscar um modo de vida diferente, não tem sentido eu vir. Isso é o que eu penso.
Todos os dias a gente aprende algo diferente. Todos os dias a gente tem experiências diferentes. Todos os dias Deus coloca situações para que a gente aprenda. E muitas vezes a gente aprende caindo. E é interessante que eu também aprendi caindo. Esses dias a gente estava no concílio de anciãos, Ronald estava lá também, o pessoal estava brincando de futebol, né, um sábado à noite lá. E eu tenho muita vontade de fazer isso, mas não posso. Ou melhor, não devo. Porque alguns anos atrás eu sofri um acidente jogando futebol e perdi metade do meu rosto. E hoje eu uso uma prótese. Talvez Jesus tenha feito barro e colocado ali, porque o médico falou, olha, você não canta mais, você não vai abrir a boca direito mais, você vai ter dificuldade para falar, vai ficar japonês do olho esquerdo. Aí eu ia precisar do barro no olho também, né? Mas é assim. E Jesus surpreende. Todos aqueles que aceitam. Todos aqueles que entendem. Todos aqueles que buscam. O milagre tem duas partes. Tem a parte divina e tem a parte humana. Se aquele homem falasse, cara, eu não vou lá no tanque. É muito longe. Eu não consigo chegar até lá. Talvez ele não tivesse sido curado. E muitas vezes é assim na vida da gente. E eu já passei muitas experiências assim. Porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Porque a gente quer fazer de acordo com a expertise, com a inteligência, com a influência. Mas nem sempre é assim. Tenha certeza de uma coisa, se você confiar em Deus, o resultado da sua vida vai ser muito diferente. As coisas sairão muito melhores do que a gente pensa. A ponto de alguns duvidarem do que tinha acontecido com aquele homem, mesmo depois de vendo que aquele homem foi curado. Mas não é possível. De onde veio isso? De onde saiu isso? Quem é esse Jesus? E aí a gente vê, lá no verso 10, aliás, no verso 11, respondeu o cego, o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e estou vendo. Um dia o Orlando chegou para mim e falou, João, eu tenho dificuldade para entender a volta de Jesus. Para mim isso é coisa de filme. Eu tenho dificuldade para entender algumas coisas da Bíblia. Eu tenho dificuldade para aceitar algumas coisas. Para mim é difícil. E aí, claro, eu fui conversando com ele e dizendo que é um passo de cada vez. É um pouquinho por dia. Ou um pouquinho aqui, um pouquinho ali e um pouquinho aqui. E é engraçado que quando a gente conhece, experimenta, a gente não fica restrito apenas para a gente não retém. A gente quer contar, a gente quer falar, a gente quer mostrar para as pessoas. Claro que na vida desse cego, as pessoas viam, ouviram o que aconteceu. Pode ser que muitos acreditaram, creram, seguiram Jesus, foram batizados. Pode ser que outros não. Pode ser que tenham achado que Jesus era um mágico, um encantador, sei lá. Mas a verdade é que aquele homem foi transformado.
E quantas vezes na vida da gente nós não passamos por situação de dificuldade em que também duvidamos. Onde também temos dificuldade para aceitar muitas vezes uma resposta ou entender aquilo que Deus quer. Porque se a gente se apega no problema, se aquele homem cego se apegasse no problema, no mérito que as pessoas colocavam nele, que ele não tinha, porque ele carregava uma culpa, se é assim, porque você é pecador. Mas quem não é? Se ele pensasse no problema, na dificuldade, ele não seria transformado. Se eu pensar na minha dificuldade, nos problemas que eu tenho no dia a dia, nas lutas que eu tenho no dia a dia, nas dificuldades que eu tenho no dia a dia, talvez também eu não alcance aquilo que eu preciso. Talvez também eu tenha dificuldade para entender sobre a volta de Jesus como Orlando. Talvez também eu entenda que dificilmente uma pessoa que vive um mundo totalmente paralelo ao mundo religioso possa se converter. Por isso que eu tive um frio na espinha quando ele falou que ele queria orar. Porque eu achei aquilo surreal. E não fazia tanto tempo assim que ele tinha entrado pela primeira vez na igreja. Mas a verdade é uma só. Jesus, ele muda, ele transforma. E o Orlando, interessante, que Deus abriu os olhos da fé dele de uma forma, e é assim, né? A gente estudou na lição dessa semana passada agora sobre o semeador, né? O semeador, ele não fica parado jogando semente. Ele vai semeando, ele vai falando, ele vai mostrando, ele vai convidando, ele vai cantando, ele vai entregando um livro. E assim é a palavra de Deus. Que ele convidou a mulher dele, a Cláudia, para vir na igreja. E a Cláudia, no começo, resistente, com dificuldade para entender algumas coisas, mas paciente, porque ele também vinha de um relacionamento um pouco complicado dentro do casamento. E uma das coisas que o fez buscar a igreja foi justamente isso. Aí vocês conseguem entender o que... Se a gente não entende por Deus, fica um nó dentro da cabeça da gente. Como é que um cara que tem um casamento totalmente assim, atrapalhado, que é ateu, que não acredita em Deus, vai numa igreja buscar a solução para resolver um problema no casamento dele? Porque esse foi o motivo. Então a gente vê que é para que Deus seja manifestado na vida das pessoas mesmo. Por isso que aquele homem era cego. As pessoas precisavam entender quem era Jesus. Precisavam saber do poder de Jesus. E precisavam ver na vida daquele homem a transformação. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas também foram atingidas, foram transformadas pelo testemunho que aquele homem teve na vida dele. E o Orlando começou a fazer estudo com a mulher dele. E eu achei isso incrível, porque eu dava estudo para ele, do jeito dele, ele pegava as informações e repassava para a esposa. Aí durante a semana a Cláudia me ligava. João, ó, o Orlando falou isso. É isso mesmo? Tá certo? E aí a gente fica pensando, poxa vida, tem tanta gente querendo ter os olhos da fé abertos. Tem tanta gente ao redor da gente sedenta para ouvir a palavra de Deus. Tem tanta gente perto da gente querendo estudo bíblico. Ali no Jardim Emília mesmo, a gente tem várias pessoas. Só que a nossa igreja é uma igreja um tanto quanto nova. E com uma liderança nova. Nova não apenas de idade, mas nova nas atribuições mesmo da igreja. E a gente não tem dado conta.
É impressionante. A gente não tem dado conta dos estudos bíblicos. E aí eu fico pensando, poxa vida, se Jesus me deixou na função de ser luz, eu estou sendo luz onde? Para quem? Com que finalidade? A gente precisa abrir os olhos espirituais de um mundo que vive uma cegueira monstruosa. Eu quase não assisto televisão. Assisto a Novo Tempo. Sou fã do Revista Novo Tempo. Admiro muito a apresentadora, por sinal. E assisto corrida de carro, que é o meu esporte preferido. Então são duas coisas que eu gosto de assistir. E que se eu for investir tempo, é isso que eu vou assistir na televisão. Nem jogo de futebol. Mas na sexta-feira à tarde eu estava em casa, eram umas 2 e pouco. Eu ia sair para ir no mercado comprar algumas coisas, né, pro pôr do sol e pro sábado. E eu sentei um pouco em frente à televisão e comecei a ver a abertura das Olimpíadas. E depois, acompanhando pela internet a repercussão que aquilo teve, a gente consegue entender um pouquinho das trevas espirituais que o mundo vive. O pessoal perdeu a noção das coisas. Essa é a verdade. Entenda que isso não é um ataque, pelo contrário. Cada um é livre para fazer o que bem entender, mas vai dar conta no final. É isso. A gente fica estarrecido com algumas coisas. Outros ficam preocupados. E outros esperançosos. Está chegando o dia. Uma hora vai acabar isso aqui. Mas eu tenho um papel fundamental. Eu sei. Eu tenho conhecimento. Eu vivo o Evangelho. Você tem conhecimento. Você vive o Evangelho. Agora, como fazer para abrir os olhos espirituais dessas pessoas? Como fazer eles entenderem que o que aconteceu foi uma zombaria, e não foi uma zombaria com o humano, foi com Deus, que não pode ser tratado dessa forma. A verdade é uma só, a gente precisa de estratégia para isso. Jesus foi um cara estratégico. Ele sabia o que ele falava, onde ele andava, com quem ele falava e o que ele fazia. E a gente precisa ser assim. Porque assim como aquele cego queria ser curado, porque se não quisesse não seria, existem muitas pessoas que estão precisando ter os olhos espirituais abertos e querem. Mas eu preciso também querer. Eu preciso também estar preparado. E essa tem que ser a nossa oração. Todos os dias. Me ajuda. Me dê capacidade. Eu, por mim mesmo, a gente não faz nada, a gente sabe disso. Mas Deus pode qualificar. Ontem na classe, a gente estava falando exatamente disso. Porque surgiu uma pergunta de uma pessoa que não é adventista e que estava frequentando a igreja há algum tempo. E ela falou, mas dom não é só pregar e cantar? Eu falei, não. Eu sou jornalista, apresento um jornal e tenho uma dificuldade tremenda, e não tenho vergonha de falar isso, para entregar livro no Impacto de Esperança. Eu não sei fazer isso. E tem gente que faz com uma naturalidade tamanha, ela consegue abordar a pessoa, vai lá, entrega, conversa. É dom. Esses dias eu até brinquei com o Divino, que ele foi num evento lá no Jardim Emília, e ele, não sei se por hábito, né, porque ele está sempre na porta, ali na recepção, cumprimentando as pessoas. E o pastor Salom estava lá, né, pastor? E aí eu até brinquei com ele, falei, seja bem-vindo à grande família do Jardim Emília. E ele ficou na porta cumprimentando e recebendo as pessoas da igreja que não é a igreja dele. Isso é dom.
isso atinge as pessoas, isso convence, e a gente precisa fazer. Tem pessoas, irmãos, que têm a capacidade, a qualidade de salvar milhares. A gente vê pelos nossos apresentadores, pelos nossos pastores ali no Novo Tempo. Eles têm uma habilidade tamanha de falar, de convencer, um conhecimento absurdo. E, por óbvio, a mensagem atinge a milhares de pessoas, milhões de pessoas. Mas se a minha missão nessa terra é fazer lodo, e aplicar nos olhos, e abrir os olhos da fé de uma pessoa só, de levar um só para o céu, eu preciso fazer. Porque essa é a minha responsabilidade. Se essa é a minha missão, eu preciso fazer. Mas fazer com amor. Fazer com carinho. Fazer com cuidado. Nossa igreja precisa ser uma igreja de salvação. Nossa casa precisa ser uma casa de salvação. Nós precisamos ser pessoas com o objetivo de salvar, com o objetivo de abrir os olhos dos cegos, com o objetivo de curar os aleijados espirituais, com o objetivo de ressuscitar mortos dessa vida de pecado, mas resgatá-los para a vida eterna. Esse é o nosso papel. E não faz sentido se esse não é o nosso desejo quando a gente está aqui na igreja. A gente precisa fazer, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Um cantando, o outro tocando, o outro pregando, o outro entregando um folheto, o outro recepcionando, o outro ajudando na arrumação da igreja. É assim que a gente prega. É assim que essa igreja, que é militante, se tornará uma igreja triunfante. É assim que essa igreja, muitas vezes falha, errada, que é formada por pecadores, por pessoas tortas, vai chegar ao céu. E eu quero estar lá. E tenho certeza que vocês também. Mas tem muitas pessoas que eu quero que estejam lá. E tem muitas pessoas que querem estar lá que você nem sabe. E muitas vezes está do seu lado. Mas a gente precisa fazer isso. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos dê qualidade suficiente para nos capacitar a fazer o trabalho. E que ele mande para nós pessoas, para nós falarmos. E que a gente consiga perceber essas pessoas ao lado da gente. Às vezes um vizinho, às vezes um colega de trabalho, às vezes um amigo, às vezes um parente. Porque eu preciso ser salvação. Eu preciso me salvar e salvar a outros. Essa é a nossa missão. Foi para isso que Jesus nos colocou aqui. Foi para isso que nós formamos uma igreja vencedora. E eu falo sempre, precisamos aproveitar mais os materiais da Novo Tempo. Precisamos ler mais as literaturas que a Novo Tempo fornece de graça para a gente. Precisamos assistir mais conteúdos da nossa TV. Precisamos manter a nossa mente limpa, ouvindo músicas de qualidade. E hoje na capelania do Clube dos Desbravadores, eu sou capelão do clube, nós conversávamos disso. Porque na lei do desbravador, um dos itens é manter a consciência limpa. E precisamos, porque a oferta é grande. Mas Deus nos limpa. Ele abre os nossos olhos e limpa a nossa vida.
Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana feliz e abençoada. Que o Espírito Santo nos prepare para o trabalho, nos qualificando e enviando pessoas para nós sermos luzes no caminho daqueles que, por algum motivo, ainda não encontraram Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo domingo, esse primeiro dia da semana. Te agradecemos porque o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá o alimento, nos dá o trabalho, nos dá uma cama quentinha, Pai, enquanto muitos não têm. Mas em especial, nos dá possibilidades de levarmos a Tua palavra a pessoas que ainda não Te conhecem, de convencê-los a deixar um mundo de pecado e ter no seu coração a esperança de um dia estar num lugar totalmente transformado, onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, choro, tristeza, depressão, doenças, desemprego, porque isso tudo ficou para trás. E que de alguma forma nós possamos levar essa mensagem às pessoas. Que através da luz do Espírito Santo nós possamos convencer essas pessoas a estarem nesse caminho. Que os olhos da fé dessas pessoas possam ser abertos. Portanto, nos usa para o teu trabalho. Dá-nos uma semana abençoada, feliz na tua presença e na tua companhia. Perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.